essa dinâmica, realmente os investidores e poupadores vão ter que dar uma ajustada, ver o que é melhor e procurar no mercado quais as opções para rentabilizar o seu dinheiro e tentar fazer um patrimônio relativamente bacana aí para... Nós sempre pedimos aos nossos convidados que, a partir da questão norteadora, depois que vocês analisaram, levantaram, colocaram o ponto de vista, vocês também coloquem um plano de ação. Nesse caso, o plano de ação seria voltado diretamente para os investidores, os pequenos, ou os mais arrojados, ou os mais conservadores. Eu gostaria que cada um de vocês, então, falasse para nós se vocês, como investidores, que também devem ser, como vocês agiriam nesse momento. Bom, o meu principal plano é totalmente educacional. Certo. Porque agora as pessoas, os brasileiros que perdem assim, um mês procurando um carro, ele perde um mês, até 2, 3 procurando a melhor casa, ele vai ter que levar muito tempo procurando, estudando qual é o melhor investimento agora. Então, na minha opinião, essa mudança na poupança, tá, vai ser muito benéfica desde que o brasileiro corra atrás e aproveite essa oportunidade para investir em outros meios que vão produzir uma renda muito maior. E só para deixar claro para a população, o que é essa tal de taxa Selic? Certo. Todo mundo, você fala Selic, outro fala taxa de juros, o que é isso? A taxa Selic é a taxa que é definida pelo Banco Central, que tem que seguir uma política monetária que tem que controlar a inflação. E como o Banco Central baixou essa taxa Selic para 9%, então o que é isso? Significa que se você investe num título público, esse título público você pode comprar pela internet, se você quiser, ou num banco, não importa. Esse título público é um título que te garante esse juro de 9%. Então é um dinheiro que você põe na mão do governo e o governo promete rentabilizar com os 9%. E o que o governo faz com esse dinheiro? Ele faz toda a sua política orçamentária, tem gastos com educação, saúde, etc. Então o que acontece se esses juros de 9% continuarem caindo e bater na rentabilidade antiga da poupança, que era em torno de 7,5% ao ano? Todos os investidores vão pensar, poxa vida, se o governo me paga 9% e me recolhe imposto de renda, e nos bancos ainda tem mais a taxa de administração que me cobram, daqui a pouco eu estou ganhando menos que a poupança. Então, por que houve a necessidade de baixar? Porque se o governo não baixasse o rendimento da poupança, toda a população que compra títulos públicos, que são grandes bancos, pessoas físicas, enfim, teriam que pedir o dinheiro de volta para o governo para transferir tudo para a poupança. Isso quebraria o governo. Se eu não tenho investido em títulos públicos, quebra o governo. Se eu não tenho investido o governo precisa, em poupança, o mercado imobiliário pode sofrer. O governo sofrer. precisa vender esses títulos públicos para se financiar, para ter dinheiro para investir nas suas obras. Então isso é importante falar. É por causa dessa queda dos juros na taxa Selic que a poupança teve que mexer. Então, a primeira impressão é que, poxa, eu como investidor porque vou ser um pouco lesado? Sim, porque se a taxa Selic cair, a poupança agora vai estar selicada, que a gente diz, ela vai estar relacionada, então ela vai cair um pouco. Só que o ganho que você vai ter na outra ponta vai ser muito maior, porque você vai ter possibilidade de pegar empréstimo no banco com um juro muito menor, você vai poder crescer muito mais facilmente, você vai poder, enfim, o Brasil vai estar se beneficiando disso. Então a dica do professor Hayashi fica com relação à educação. À educação, a educação financeira, e nós vamos abordar esse tema um pouquinho com maior profundidade no terceiro bloco. Daniel, plano de ação para os investidores. Ao contrário até do que o Pedro comentou, eu acredito que o brasileiro é bastante conservador nos investimentos. Extremamente conservador. E passa pela cultura no brasileiro, inicialmente, antes de pensar nos seus investimentos, pensar no orçamento familiar. Pensar de como ele vai destinar as receitas e as despesas dele. A gente ainda tem, hoje em dia, muitas pessoas que vivem com as receitas menores do que as despesas, né? Então ele empresta dinheiro no banco, ele vive do cartão de crédito rotativo, e esse cenário é muito ruim. É muito ruim nesse sentido. Não adianta eu baixar os juros, uma população que continua consumindo vai continuar consumindo mais ainda. Então é importante que essa conscientização financeira também aconteça.
E é justamente nessa área de educação que o professor Hayashi comentou. Acho que é extremamente importante, antes de qualquer coisa, que o brasileiro passe a se preocupar também com o planejamento familiar, o orçamento, as receitas e despesas, como ele vai destinar as suas receitas e despesas, e aí sim depois como eu vou poupar aquele recurso. Um passo antes. Eu acho que, concordando com os dois mestres aqui que eu tenho ao meu lado, né, realmente é a parte de planejamento, né, que a pessoa tem que fazer, e realmente é a busca pela educação financeira. Isso vai dar a base para ele construir e fazer o que ele bem entender em termos de investimentos, procura de novos meios, novos produtos, que através até do curso me abriu os olhos em termos de produtos e ver quanto tem de capacidade de ferramentas para você trabalhar. Então essa busca e planejamento acho que seria essencial para um plano de ação aí para um pequeno, médio e grande investidor. Trabalhar com todas as diversas oportunidades, com né? certeza. Em todos os nossos programas a gente sempre pede que os entrevistados pensem com antecedência em uma indicação de leitura, podendo ser livros, sites ou qualquer outro formato. A gente sabe que a área de vocês é uma área específica onde tem uma série de termos técnicos que por muitas vezes não são facilmente compreendidos. De qualquer forma, acredito que vocês têm alguma colaboração? Bom, eu poderia dizer o seguinte, para você entender melhor esses termos técnicos, o que é uma taxa Selic, o que é inflação, é bom ler um livro de mercado financeiro. Tem o livro do Alexandre Assaf Neto, que é muito utilizado pelas universidades. Tem o livro de mercado financeiro do Roberto Securato, que é mais condensado e acho que você teria menos... Mais acessível, digamos assim. Todo mundo tem pouco tempo, né? Então acho que é um livro que o pessoal teria mais facilidade de ler. Tem também a Bíblia do mercado financeiro, que é chamado Mercado Financeiro, do Eduardo Fortuna. Ele é sortudo até no nome, né? Ele já está na 19ª edição, uma coisa assim. Só que é dessa grossura, 600, 700 páginas, então é mais para quem realmente trabalha no mercado. Seria um ponto de evolução um pouco posterior. E tem um livro que me chamou muita atenção recentemente, que é chamado As Três Perguntas, as três únicas... É até você que me indicou esse livro. As três únicas perguntas que você precisa fazer para ser um bom investidor. É do Ken Fisher. Certo. Ken Fisher. Então, e aí é mais acessível para a população de maneira geral. Exatamente. Interessante. Só lembrando que todas as indicações estarão disponíveis em nosso site, que será divulgado no final do programa. Daniel, alguma indicação? Justamente nesse cenário que eu comentei de planejamento e como estruturar os seus investimentos, um livro bastante construtivo nesse cenário é um livro do Alexandre Póvoa, Mundo Financeiro. Alexandre? Póvoa. É Mundo Financeiro, o olhar de um gestor. É um livro bastante construtivo no sentido de como maximizar a rentabilidade dos investimentos entre poupança de renda fixa, poupança de renda variável, ou seja, juros e empresas, como é que eu consigo equalizar isso dentro de um universo de investimentos? Pedro, alguma coisa que nos ajudaria? Sim, eu acho que a parte de análise realmente da empresa. Então, o livro que eu indico é do professor Awaz Damodaran, que é um professor da Stern School de Nova York, chama Valuation, que é um excelente livro, que acho que tem língua, já tem traduzido e tudo mais. É um excelente livro, vale a pena. Ok, perfeito. Colocaremos isso e estará disponível no nosso site. Agora, na verdade, vamos partir, chega afindando o segundo bloco, partiremos para a nossa questão norteadora, que será discutida já ao princípio do primeiro bloco. Do terceiro bloco. Do terceiro bloco, peço perdão. A ideia é que, à medida que esse novo cenário, ou esse macro cenário, ele vai constantemente mudando e essas mudanças trazem uma série de fatores que a gente já começou a discutir e percebeu que a questão, por exemplo, da caderneta de poupança não é isolada e tem uma série de outras consequências. Quais seriam para as organizações especificamente algumas dessas consequências e como as organizações se veem nesse meio? Discutiremos isso logo após o nosso intervalo. Voltamos em breve. Mais de 50 opções de cursos, 7 áreas do conhecimento, experiência de mais de um século. Todo o know-how da FI Business School está à disposição do mercado em 4 áreas de atuação. Executive Education,
com a promoção de cursos para executivos de altíssimo nível em parceria com a ESAD. FI Training, com cursos de curta duração para capacitar, atualizar e desenvolver profissionais de maneira objetiva e rápida. Convênios internacionais, transformando os alunos em verdadeiros players mundiais. Consultoria, prestando orientações técnicas seguras para as mais variadas áreas de negócios. FI Business School, a vanguarda do conhecimento na área de negócios. Voltamos para o nosso último bloco do programa de hoje. Nós estamos tratando sobre gestão do mercado financeiro. Deixamos no ar a questão norteadora, que os nossos professores irão discorrer ao longo desse terceiro bloco, que tem a ver se as organizações, em que medida serão afetadas pelas novas mudanças no cenário macroeconômico do nosso país. E também nós vamos abordar, a partir da metade deste bloco, educação financeira, que os nossos professores levantaram ao longo do primeiro e segundo bloco e que nós achamos que seria um ponto interessante e importante também que nós abordássemos. Vamos lá, professores. Vamos, Daniel. Em que medida você vê que essas organizações serão afetadas? Primeiramente, as organizações serão afetadas pelo custo do dinheiro. Vai ficar mais barato para que uma empresa capte recursos de bancos ou de instituições financeiras para investir no seu negócio. O dinheiro ele tem que fluir de uma maneira operacional. Ele não pode ficar represado em juros. Então, de uma maneira geral, com um custo menor de empréstimos, as empresas também vão poder investir mais. E com isso ampliar a produção, ampliar portos, ampliar estradas, ampliar a produção e a oferta de produtos nacionais. Esse é um ponto bastante interessante, bastante plausível para que a efetiva mudança nos juros traga benefícios para o país. Porque senão a gente volta naquela questão inicial de que o dólar sobe, eu tenho inflação, eu tenho que subir os juros novamente e todo esse trabalho vai por água abaixo novamente. A gente tem que gerar oferta no país. Essas mudanças, então, professor Hayashi, que começaram com a poupança, vocês estão analisando com bons olhos, porque vocês veem esses desdobramentos que chegaremos ali, nos juros. Sim. A diminuição deles. Houve uma mudança real de paradigma no nosso país. Teve uma quebra muito grande da história, que nunca se teve a coragem, né, de dar aquela cutucada nos bancos. E, enfim, agora as pessoas realmente estão se obrigando. Ontem, inclusive, um cliente meu que tinha comprado, ele tinha resgatado as suas ações para comprar um imóvel. E agora ele voltou me procurar porque, poxa, meu dinheiro está lá rendendo menos, estou percebendo, já estou me incomodando aqui, o que eu faço? Então, as pessoas estão se obrigando a investir em ações, em debêntures, ou seja, títulos que rendem mais. E a procura por educação vai ser o grande tom, eu acredito eu. Inclusive lá na FI, eu tive a ideia de fazer um curso de finanças pessoais. Dentro da pós mesmo. Eu pensei, não, vou colocar só 20 horas para ver se tem demanda. Já lotou, já vai ter que abrir mais uma. Porque realmente é um curso que não tem aquela carga pesada de mercado financeiro, mas também é um curso que dá aquela introdução para as pessoas de outras áreas que estão precisando. Por mais que todo esse cenário macroeconômico seja repleto de termos, de variáveis, é possível essa compreensão? É possível a gente, de certa forma, enxergar essas consequências e perceber diretamente para a nossa organização ou mesmo para nossa figura como pessoa física, quais serão as consequências de tudo isso, Daniel? Eu acredito que sim. É possível, até um ponto interessante, é que até vai fomentar o pequeno empreendedor. Ele vai passar, eventualmente, a ter acesso a crédito, acesso a capital mais barato e desenvolver novos negócios. Um ponto interessante, porque a gente precisa que o país também seja mais empreendedor, crie oportunidades para que crie novos empregos, crie demanda, novos produtos, oferta. Então, esse ramo de empreendedor,
ele tem que ser bastante valorizado com a queda dos juros também, vai fomentar, porque o custo do dinheiro vai ser reduzido. Então é muito comum antigamente